Hoje, exploraremos esses leviatãs dos oceanos, capazes de transportar mais de 24 mil containers em um único navio. Como gigantes como o Everalote, o CMA-CGM Jacques Sadet, ou os mais recentes monstros de 24.000 TU construídos para o MSC conseguem transportar massas superiores a 240 mil toneladas sem se romper sob a pressão das ondas. Como seus motores, entre os mais potentes já concebidos pela humanidade, impulsionam esses prédios flutuantes tentando ao mesmo tempo não irritar demais o planeta. E por fim, quais inovações hidrodinâmicas e estruturais permitem essa corrida pelo gigantismo sem que esses navios acabem raspando a pintura no canal de Suez? As respostas nesse vídeo. Então vamos lá! No centro dessa desmedida está o Everalote, navio emblemático da classe A da armadora taiwanesa Evergreen. Colocado em serviço em 2022, foi o primeiro a ultrapassar a barreira psicológica dos 24.000 TU, equivalente a 20 pés. Para os íntimos, ele pode transportar 24 mil containers padrão. É muito tênis, televisão e smartphones aí dentro. Se você alinhá-los todos no chão, teria uma fila ininterrupta de 145 km de comprimento. Com seus 399,99 metros de comprimento, porque 400 metros talvez fosse intimidador demais para as autoridades portuárias e seguradoras, e 61,5 metros de largura, ele beira os limites físicos do canal de Suez. Seu calado de 17 metros significa que ele carrega sob a água o equivalente a um prédio de 6 andares, o que obriga os portos a dragarem seus fundos marinhos sob pena de ver o gigante encalhar na primeira curva. Com um porte bruto de 240 mil toneladas, incluindo carga, combustível e provisões, a altura total das pilhas de contêineres frequentemente ultrapassa 30 metros acima do convés. Nesse ponto, já não falamos mais de um navio, mas de uma cidade fortificada que decidiu tirar férias prolongadas em alto mar. Essas dimensões espetaculares não são frutos de um simples complexo de superioridade das armadoras, mas de uma busca implacável por otimização matemática. Os porta-containers ultra grandes, ou ULCV, como o Everalote, ou as novas unidades da MSC construídas pela Udong Zonghua, compartilham características semelhantes. Todos têm cerca de 400 metros de comprimento, porque além disso, as manobras nos portos ficam, digamos que, atléticas. Os cascos são esculpidos por supercomputadores usando dinâmica dos fluidos para reduzir o arrasto. Encontramos proas com bulbos otimizadas, aquelas saliências arredondadas na parte frontal que criam uma onda artificial para anular a onda do próprio navio. Algumas unidades testam até a lubrificação a ar. Cria-se um colchão de microbolhas sobre o casco para que o navio deslize sobre a água como um sabonete na banheira. É técnico, é inteligente e permite ganhar preciosos pontos de eficiência energética, transformando cada gota de combustível em quilômetros extras. Também se estuda o formato das hélices com mais de 10 metros de diâmetro, cujas pás pesam várias toneladas para evitar a cavitação. Fenômeno esse em que a água literalmente entra em ebulição devido à velocidade de rotação, o que acabaria corroendo o aço, como se um cardume de piranhas atacasse o navio. Mas a engenharia do casco é o verdadeiro desafio oculto dessa indústria. Nessa escala, um navio é apenas uma gigantesca viga metálica submetida aos humores mutáveis e às vezes brutais do oceano. Imagine o estresse estrutural quando a proa e a popa são sustentadas por duas cristas de ondas, enquanto o meio do navio, carregado por milhares de toneladas de mercadorias, fica em um vale. Chamamos isso de hogging e sagging. Nesses momentos, o aço tem que ser capaz de flexionar sem se romper. Para evitar que o navio se dobre ao meio como um simples canudo, os engenheiros utilizam aços de alta resistência e reforços dimensionados com precisão milimétrica, capazes de absorver tensões colossais. É também por isso que não se pode alongar esses navios indefinidamente. Chega um momento em que a física vence e o aço diz: chega, não dá mais.
Cada metro adicional exigiria um reforço tão grande que o navio se tornaria pesado demais para ser economicamente viável. Na prática, o navio é um conjunto de milhares de blocos soldados com precisão cirúrgica, pois uma única solda defeituosa no meio do Atlântico Norte poderia transformar essa joia tecnológica em um recife artificial prematuro. Sob o convés, deixamos a poesia de lado e entramos no mundo da força bruta. A propulsão da classe Everá baseia-se em motores diesel 2 tempos monumentais, da família MAN B&W G95. Estamos falando de uma potência de cerca de 60 megawatts, ou mais de 80 mil cavalos vapor. Para efeito de comparação, é o equivalente à potência de 500 carros esportivos de luxo, mas com uma rotação inferior a 80 giros por minuto. Os pistões têm 95 centímetros de diâmetro. Esses motores acionam uma única hélice, sem caixa de câmbio. Hoje, a tendência é o slow steaming. Navega-se entre 18 e 20 nós para economizar combustível e preservar os motores. É como dirigir um caminhão de 40 toneladas a 70 km por hora na rodovia. É menos emocionante, mas o seu bolso e os ursos polares agradecem no fim do mês. Também são instalados os scrubbers, enormes sistemas de lavagem de gases que ocupam muito espaço na chaminé. Tudo isso para filtrar o enxofre e evitar transformar o rastro do navio em uma nuvem tóxica. Para quem quer navegar de forma mais verde, o CMA-CGM Jacques Sadet abriu caminho com o Gás Natural Liquefeito, ou o GNL. Esse gigante de 23 mil TU transporta 18.600 metros cúbicos de gás mantido a menos 161 graus Celsius em um reservatório criogênico colossal. Seu motor Dual Fuel, o INGD X92DF, é uma joia capaz de queimar tanto gás quanto combustível convencional. Na transição para o GNL, reduz as emissões de CO2 em 20% e praticamente elimina os óxidos de enxofre. Com certeza é um grande avanço, mas instalar esse tanque no meio do navio é como tentar encaixar uma enorme garrafa térmica inquebrável em uma mala que já está lotada. Isso exige uma reorganização completa da arquitetura interna desde o projeto. Também é preciso treinar as tripulações para manusear esse combustível explosivo, acrescentando uma camada extra de complexidade à já intensa rotina dos marinheiros. No futuro, provavelmente passará pela amônia ou pelo metanol verde, mas por enquanto, o GNL é o campeão dos pesos pesados do mar. Além da força bruta, esses navios são cérebros digitais flutuantes. Carregar 24 mil contêineres não é feito ao acaso, ou conforme o humor do operador de guindaste. Trata-se de um quebra-cabeça logístico global gerenciado por softwares ultra-performáticos. É preciso equilibrar as massas, considerar o centro de gravidade para evitar que o navio incline perigosamente e, principalmente, garantir que o container necessário na próxima escala não esteja preso sob outras 10 caixas de 20 toneladas. Na ponte de comando, os oficiais já não se limitam mais a observar o horizonte só com binóculos. Eles dispõem de ferramentas que cruzam dados meteorológicos via satélite e consumo instantâneo para ajustar a rota em tempo real. Tudo é otimizado, até o último litro de combustível, transformando esses monstros em plataformas logísticas de precisão cirúrgica. Sensores estão por toda a parte, do motor ao casco, monitorando a menor vibração anormal que possa anunciar uma falha cara. A conectividade via satélite permite até diagnosticar um problema à distância, a partir da sede da armadora em Marsella ou Taipei, enquanto o navio cruza o meio do Oceano Índico. Por fim, o nascimento desses titãs é um feito industrial que ocorre em estaleiros monumentais, principalmente na Coreia do Sul e na China. Não se constrói um navio, monta-se um quebra-cabeça gigante. O casco é dividido em dezenas de blocos pré-equipados, alguns pesando várias centenas de toneladas, soldados juntos em docas secas tão grandes que caberiam 2 estádios de futebol. Leva cerca de 18 meses para dar vida a um desses gigantes, desde o corte da primeira chapa até os testes no mar. Tudo é verificado por sociedades classificadoras que não brincam com segurança. Cada solda, cada cabo elétrico é inspecionado.
Quando o motor ruge pela primeira vez e os testes de manobrabilidade são aprovados, o navio deixa de ser um berço para iniciar uma carreira de 20 anos cruzando os oceanos. Esses recordes de engenharia provam que a humanidade definitivamente não tem medo da grandiosidade, desde que haja mercadorias para transportar de um lado para o outro do planeta. E isso conclui esta análise. Obrigado por acompanhar até o final. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e comentar a sua opinião sobre esses gigantes do mar. Novos episódios estão chegando em breve, então inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada do canal. Até mais tarde!